Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Leões da Liberdade. Aqui é o membro André Canizella. Sou estudante de Geografia pela Universidade de São Paulo e também faço parte do grupo e o curso de Geopolítica do professor Rock. Muito bem, hoje, como eu havia falado no último vídeo, eu não estarei falando de forma tão específica nos Estados Unidos, apesar dele estar presente também nesse vídeo, né? Hoje eu irei falar sobre os dois maiores oponentes do cenário internacional dos Estados Unidos, que seria a Rússia de Putin e a China de Xi Jinping. Pois bem, hoje eu gostaria de mostrar aquela questão a outra face da moeda, ter esse outro olhar e entender por que esses líderes desses países tomam certas atitudes. Novamente, como eu gosto de deixar sempre muito específico, eu não estarei aprofundando tanto sobre esse assunto, porque é um assunto muito complexo e eu poderia ficar aqui falando horas a respeito disso. Eu estarei falando de uma forma muito simples, direta e objetiva. Muito bem, vamos para o vídeo, vamos agora para o nosso mapa e espero que todos vocês gostem. Bem, pessoal, agora estamos aqui no nosso mapa, né? E uma coisa que eu gostaria já de avisar desde cedo, já desde o começo do vídeo, novamente, estarei falando de forma muito simples, gostaria de aprofundar muito mais o tema entre a Rússia e a China, porque ambos os países têm uma questão histórica muito forte, né? Para a gente poder compreender o porquê a Rússia ou a China tomam certas atitudes no cenário global. Muito isso é explicado pela questão histórica desses dois países, mas eu estarei me aprofundando sobre questões mais recentes, né, e coisas muito específicas para já poder ter um certo conhecimento, uma certa base sobre por que esses países tomam certas atitudes que nós do Ocidente vemos como atitudes agressivas, mas para eles é uma visão bem diferente. Bem, vamos começar aqui pelo caso da Rússia, né? E a primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção, como diz no livro, né, Prisioneiros da Geografia, é que o autor ele fala sobre a questão dos portos russos. Apesar que, olhando nesse mapa, novamente, né, é um mapa de MacArthur e é um mapa um pouco distorcido, né, da realidade mesmo, mas assim, já olhando nesse mapa a gente consegue ver, né, que a Rússia ela é um país com muitos acessos ao mar, mas na realidade em si, muitos desses portos que a Rússia tem são inúteis, né? E eu vou estar explicando por quê. Por exemplo, o Porto de São Petersburgo é um dos portos mais famosos da Rússia e um dos mais importantes. Mas esse porto, ele não dura assim como ele não tem um funcionamento anual. Ele não dura o ano inteiro, porque durante as épocas de frio da Rússia, né, como todos nós sabemos, a Rússia ela tem um frio muito intenso, né, nas épocas de inverno. Toda essa região aqui congela. Os portos aqui de São Petersburgo congelam. E isso é muito ruim para a economia russa. Isso para a economia russa, né? Coisa que mais aqui para o sul não acontece, principalmente aqui na Crimeia, né? Aqui na região do Mar Negro ele não congela, é uma região mais quente, né? E por isso a Crimeia ela é tão importante para os russos. Já desde a época do Império Russo, né, e principalmente ganhando um destaque maior ainda durante o período da União Soviética, a Crimeia sempre teve uma questão, sempre foi um pilar muito importante da economia russa, porque é aqui onde a Rússia consegue comercializar com o resto do mundo, é aqui onde a Rússia tem acesso direto ao Mediterrâneo e consegue comercializar com o resto do mundo, né? E é um comércio que dura o ano inteiro, não é um comércio que estagna, né? Não é um comércio que para, como no caso do São Petersburgo, né? E isso é um pilar muito importante da economia russa, para a economia russa ela funcionar ao longo do ano, né, de forma ininterrupta. E novamente só chamando a atenção aqui, vocês podem olhar, mas a Rússia ela tem todo esse acesso ao mar aqui, sim, realmente, mas são portos, assim, essa região aqui norte da Rússia, se você for ver, nem sequer portos tem direito, porque aqui entra em um conflito direto, né, com aqui na parte superior, né, Alasca, dos Estados Unidos e Canadá, né, e lembrando, né, que a Terra é um globo, então essas duas regiões elas fazem divisões, né, tem contato entre elas, entra numa questão
uma disputa muito forte. E também, se aqui em São Petersburgo o mar já congela, né? Imagine aqui, né? Nessa região do Polo Norte, congela tudo também e é de muito difícil acesso. E a gente pode olhar aqui, né, ao Extremo Oriente russo também, né? E tem até a cidade de Vladivostok, que é uma cidade muito importante russa, uma cidade muito famosa, só que é uma cidade que ela é praticamente ela sozinha aqui na região de toda a Rússia. Até se você afastar no próprio Google Earth, ela é a única praticamente que aparece aqui junto com Magadan, só que Magadan praticamente nem se compara a Vladivostok, né? Vladivostok já é uma cidade com uma população tecnicamente baixa, né? Se a gente for comparar com outros países, principalmente esses países aqui próximos, né, da região do Extremo Oriente, da Ásia. Vladivostok é uma cidade também é importante para a Rússia, sim, mas ela sozinha não consegue sustentar todo esse colosso que é a Rússia, né, o maior país do mundo, né? Então é interessante a gente ver isso, que Vladivostok é praticamente a única cidade russa assim que realmente tem grande destaque aqui no Extremo Oriente, né? E mesmo assim ela enfrenta certas dificuldades e nem sequer se compara ao tamanho comércio que tem aqui no Mar Negro, né? E outra coisa também que é importante a gente analisar na questão russa é como a Rússia ela é cercada, né, pelas bases da OTAN, por bases militares norte-americanas. Isso é muito ameaçador para a Rússia, né? É difícil nós brasileiros compreendermos isso porque a gente não passa por algo parecido, mas pense que você é um russo, né, e sabe que seu país está totalmente cercado por bases da OTAN, né, um grupo, uma aliança que vê o seu país como uma extrema ameaça, né? Muitos ex-repúblicas soviéticas, como era o caso da Estônia, a Lituânia, né, a Polônia, enfim, muitos desses países que eram ex-república soviética hoje fazem parte da OTAN, estão com mísseis já mirados diretamente em Moscou, né? Isso é muito perigoso. E a própria topografia russa explica, né, a questão de por que a Rússia toma certas atitudes agressivas. Moscou, praticamente de Moscou até aqui na Polônia, Alemanha, praticamente um plano. A Rússia é um plano. Não é igual o Brasil, no caso, que o Brasil é um país mais com morros, né, por ser um terreno de planaltos. Aqui é um plano. Muito isso explica por que o exército de Hitler conseguiu, o exército alemão, né, conseguiu ter grandes avanços de forma tão rápida e até de forma fácil, né, por toda essa grande região aqui que é a Rússia Ocidental. Por conta da topografia russa, a Rússia está praticamente desprotegida em relação à sua topografia e aquela questão, né, que o Sun Tzu já falava, a maior defesa é o ataque. E como a Rússia ela está cercada por inimigos e a sua topografia também não ajuda ela nessa defesa, então a Rússia resolve tomar atitudes mais agressivas em relação aos demais países da Europa Ocidental. Bem, e agora nós iremos falar sobre a China, né, que novamente também é um assunto bem complexo, mas nós iremos falando de uma forma bem resumida, né, e ainda mais a China, que vem fazendo certas polêmicas em relação ao mundo, né, e eu estarei explicando duas delas. Bem, a primeira, que para vocês poderem compreender o porquê que a China toma também certas atitudes, né, agressivas em relação ao mundo, é você entender o que seria o First Island Chain, né? O First Island Chain seria uma muralha, né, traduzindo ao pé da letra para o português, uma muralha de ilhas, né? E quem são essas ilhas? E quem que faz essa muralha? Bem, quem faz essa muralha é os Estados Unidos. E quem são essas muralhas, né? Quem são essas ilhas? São os aliados dos Estados Unidos. Eu vou estar deixando um mapa mais específico para vocês poderem ver, mas eu estarei traçando aqui o que seria essa muralha de ilhas que os Estados Unidos faz. Bem, os Estados Unidos tem aqui, né, toda a região do Alasca, e daqui os Estados Unidos já vem para o Japão, né, encontra seu primeiro aliado,
o Japão já forma aqui a sua barreira terrestre, né? E aqui vocês podem ver que, né, aproximando aqui, que o Japão tem todas essas ilhas também, né? Então aqui pronto, aqui faz a nossa segunda barreira e se encontra com Taiwan, que Taiwan também é um forte aliado norte-americano, também uma nova ilha, né? Mais uma torre, vamos assim dizer, mais uma torre da nossa muralha. E lembrando que também a gente não pode esquecer que tem a Coreia do Sul, que também é um aliado, né, estadunidense, mas ela em si não faz parte, né, da nossa muralha aqui, ela não é uma das torres. Mas enfim, continuando aqui o trajeto, nós já encontramos com a Filipinas, que é mais uma da torre da nossa muralha aqui, né? E a Filipinas também é um forte aliado dos Estados Unidos, né? E aqui já chega aqui, né, terminando, já chega em Brunei, Indonésia, que também são países, né, que não vão muito com a cara da China, e atualmente até o próprio Vietnã vem tendo certas rixas, né, rivalidades e certas crises com a própria China, né, e terminando aqui na Singapura, que é um importante aliado para os Estados Unidos. E aqui nós vemos que forma assim praticamente uma muralha, né, em que a marinha norte-americana está muito presente nessa região, e a China praticamente ela é totalmente cercada maritimamente pela marinha estadunidense, né? É que negócio, o maior rival, né, chinês é a marinha estadunidense, né? E outra coisa importante, interessante que a gente salientar, né, sobre é a matriz energética chinesa. Vou estar deixando aí também um mapa para vocês, né? E a gente vê nessa imagem que a China, sim, ela é muito dependente do carvão, né? Mas o que se destaca aqui, obviamente, é o petróleo. 20% de toda a matriz energética da China provém do petróleo. E a China não é um país que tem jazidas de petróleo muito importante. Ela importa muito petróleo, né? E quem são esses países? Bem, esses países são, né, em suma maioria, países da África, como a própria Angola, países do Oriente Médio também, muito, né, como a Arábia Saudita, no caso, né? E tem alguns como o Brasil mesmo, aqui na América do Sul também, que a China importa bastante petróleo, né? E só que assim, vamos focar mais aqui na questão da África e do Oriente Médio, que são os maiores provedores de petróleo para a China. E muito bem, se vocês repararem aqui, como é que esse petróleo chega, né, vem, né, daqui da África e do Oriente Médio e chega até aqui a China. Bem, eu vou estar traçando aqui de uma forma bem simples aqui, né? Vamos supor que no caso da Angola, passa aqui, né, pela Cabo da Boa Esperança, sobe aqui no Oceano Índico, e aí que chega o nosso trunfo. Para chegar até a China, aqui em cima, né, o navio está chegando aqui no Oceano Índico, ele tem que passar pelo Estreito de Malaca, né? E passando por esse estreito, um estreito muito apertado, vamos assim dizer, muito pequeno, ele passa e sobe aqui, chegando no Mar do Sul da China, né? Até chegar aqui na região de Hong Kong, que recebe bastante, né? E na China em si. E o que acontece? Boa parte desse petróleo, tanto da África como do Oriente Médio, ele passa pelo Estreito, né, de Malaca. E não podemos esquecer que quem está aqui no Estreito de Malaca é Singapura. E Singapura é um importante aliado norte-americano. Além do mais, a gente pode ver, tipo, de uma forma muito simples, como esse estreito ele é pequeno. Em uma suposta crise entre a China e os Estados Unidos poderia fechar tranquilamente esse estreito, tranquilamente, com navios de guerra. E além de fechar esse estreito, onde passa boa parte do petróleo de toda a China, os navios que ficarão aqui, eles estarão recebendo suporte direto de Singapura. Então eles podem ficar aqui tranquilamente, toda a vontade, que estarão recebendo ainda suporte de Singapura. Eles não vão ter que sair daqui uma hora, pelo menos tão cedo. Eles não sairão daqui em uma suposta crise com a China. Então você vê que só aqui no Estreito de Malaca, a China já está extremamente complicada, vamos assim dizer. E, né, como eu já falei, do First Island Chain,
a China está cercada maritimamente, e por isso que a gente vê a China tentando criar novas rotas, como o próprio One Belt, One Road, né, que estarei novamente deixando o mapa aí para vocês poderem ver, né, e muito bem. E essa questão, né, dessa nova rota da seda, traduzindo para o português, que é o que a China está querendo fazer, né, esse One Belt, One Road, ele acaba criando certos conflitos, né, com a própria Europa Ocidental, com o Ocidente em si, e a gente vê recentemente o G7 entrando em conflitos direto com a China para impedir esses avanços chineses sobre a região do Ocidente, né? Então a gente vê como a China ela está cercada por mar, então aí ela tenta crescer de forma terrestre, né? E aí logo ela é impedida também pelos países do Ocidente, né? Junto com os Estados Unidos do G7. Então a gente vê como a China também, por isso que ela acaba tomando essas atitudes agressivas em relação ao mundo, porque ela se vê, assim como a Rússia, totalmente cercada por inimigos. Muito bem, pessoal, então foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Novamente, que eu já vou repetir mais uma vez, foi uma forma muito simples que eu trouxe, né? Falei de uma forma muito simplificada a respeito desses dois países. Tem muita coisa que eu gostaria de trazer, né? Mas o vídeo ficaria muito grande e não é o caso aqui, não é o que eu pretendo fazer com esses vídeos. Eu pretendo trazer sim de uma forma mais objetiva, mais direta para vocês, né? E hoje eu resolvi trazer esse outro lado da moeda, todos poderem ver, né, como é que é a visão desses outros dois países. Aquilo que eu sempre falo, né, no mundo não existe o vilão e o herói, existem interesses de cada país, né? Esses são os interesses da Rússia e da China. Já falei dos interesses dos Estados Unidos, né? E, enfim, espero que novamente vocês tenham gostado do vídeo. E caso queiram, deixem nos comentários, eu posso trazer sim um vídeo mais específico desses dois países em si, né? E vou estar recomendando um vídeo muito bacana, né? Um seriado, né? De 4 episódios, bem bacana, se chama As Entrevistas de Putin. Assim vocês vão poder já compreender a visão do Putin em relação ao mundo. Foi feito sim por um jornalista norte-americano, né? E lá ele faz de todo tipo de pergunta, sem nenhum medo ou tabu a respeito da resposta do Putin. É bem bacana e eu recomendo, né? E enfim, é isso, por hoje é só. Hoje terá um vídeo da defesa do meu grupo Leões da Liberdade sobre a nossa PL, né? Espero que vocês possam ir lá e assistir também, acompanhar. E vamos ficando por aqui, pessoal. Até a próxima.